Intermediação de interesses, clientelismo, corporativismo e neocorporativismo. Eu sou o professor Alan Gestão e eu analisei várias questões sobre esse tema que caem nos concursos pelo Brasil. O resultado é essa aula que você vê agora, uma aula completa que você vai entender de vez o que é o clientelismo, o que é o neocorporativismo, o que é o corporativismo e por que isso se chama intermediação de interesses. Vem comigo agora direto para a tela. Então, primeiramente, eu quero dar uma introdução a este assunto para você, beleza? Aliás, deixa eu apagar isso aqui. Vamos lá? Eu vou escrever aqui no centro o nosso tema central: intermediação de interesses. E a primeira coisa que você precisa saber quando você estuda um assunto, claro que é o conceito. Afinal de contas, o que é intermediação de interesses? Alguma vez, aliás, quando você escuta isso aqui, o que vem na sua cabeça, tá? O que é um intermédio? Provavelmente, por exemplo, quando alguém fala assim, deixa eu intermediar esse debate, o que essa pessoa está sendo? Ela está sendo o ponto central entre os dois que estão debatendo. Quando a gente fala, quando um jornalista está lá entrevistando aqueles políticos, ele está fazendo o quê? O papel de intermediador. Às vezes, na polícia, quando tem uma grande operação, alguém sequestrou lá um estabelecimento, um banco, botou o cara de refém, botou a vítima de refém, entra o negociador, o que ele está fazendo? Ele está fazendo o intermédio entre o que ele quer para liberar a vítima, certo? E o que o Estado quer, que é, de fato, que ele se entregue. Enfim, toda vez que tem um intermédio, tem alguém no meio. Beleza? Certo? Ok. Então, preste muita atenção. Se a gente voltar aqui para a nossa tela, eu quero que você pense o seguinte. Quando a gente fala de intermédio, eu tenho de um lado o Estado, eu tenho do outro lado a sociedade e bem aqui no meio eu tenho um grupo social. Então, veja bem, o que vem a ser a intermediação de interesses? Esse grupo social, ele vai intermediar o que o Estado pode fazer para os cidadãos, para a sociedade. Professor, eu ainda não entendi. Veja bem, a sociedade, galera, ela se organiza em grupos. Por exemplo, aqui no grupo social, eu tenho sindicatos, eu tenho conselhos, eu tenho associações, tenho corporações, eu tenho, na verdade, aqui os próprios indivíduos. Vou colocar para esse lado, indivíduos. Às vezes, a sociedade é só uma pessoa que tem um interesse e que faz parte também de um grupo social. Então, veja bem, o Estado, ele quer servir a sociedade. A sociedade, ela quer ser servida pelo Estado. A sociedade tem anseios. O Estado quer cumprir esses anseios. É claro que o Estado precisa seguir regras, leis, é um Estado de direito. E a sociedade tem anseios que talvez nunca cheguem ao Estado para ele resolver. Quando você estuda política pública, quando você estuda ciência política, quando você estuda administração pública, você entende, por exemplo, que não é porque existe um problema que o Estado vai lá resolver aquele problema. Por exemplo, você tem um buraco na sua rua. Pô, legal. Aí você fala, isso aqui é um problema. Tá, isso pode ser um problema para você. Mas se esse problema não incomodar a coletividade, se essa coletividade não tiver alguém representando seus interesses, que tenha força política, que vá influenciar o Estado para resolver aquele problema, aquele buraco vai continuar lá. Então a sociedade, ela é dividida em grupos. Você tem o grupo dos trabalhadores, você tem o grupo de enfermagem, você tem o Conselho de Medicina, você tem a OAB, você tem várias associações comunitárias, você tem vários grupos sociais que se reúnem. Esses grupos têm interesses, esses grupos querem que o Estado faça algo por eles, ou seja, querem que o Estado faça políticas públicas por eles. Contudo, não é só porque o grupo quer que o Estado vai fazer. Então é preciso que esse grupo se organize. Ele vai se organizar, ele vai ter um representante perante o Estado que vai fazer esse intermédio, e esse representante, então, perante o Estado, vai fazer um lobby, vai fazer uma influência
para que o Estado possa praticar política pública que atenda a esse grupo. Entende? Então, quando a gente volta para cá, o que é a intermediação de interesses? É a sociedade se reunir em grupos para representar uma parcela dessa sociedade para que o Estado faça algo por eles. Logo, eu tenho o Estado de um lado, conversando com o grupo social, e esse grupo social representa uma parcela da sociedade. Parcela. Porque esse grupo social pode ser, por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores. Quem não trabalha já não vai ser representado pelo Sindicato dos Trabalhadores. Esse grupo pode ser o Conselho de Enfermagem. Quem não é enfermeiro, quem não é profissional de enfermagem, não vai ser representado por esse grupo. É por isso que existem vários grupos sociais para fazer esse intermédio de interesses. E aí, existem alguns mecanismos para que essa intermediação de interesses aconteça. Que mecanismos são esses? Aí eu vou colocar aqui de um lado, ó, eu tenho o clientelismo, é um dos mecanismos. De um outro, eu tenho o neocorporativismo, é outra forma de intermediação de interesse. E eu também tenho o corporativismo, que também é outro mecanismo para que você possa, para que o Estado possa, a sociedade possa ter os seus interesses intermediados. E agora eu quero que você veja isso aí na tela, que é o nosso material. Professor, o que tem esse material? Esse material, ó, ele vai ter essa introdução que a gente acabou de dar, vai explicar o que é clientelismo, vai explicar o que é corporativismo, vai explicar o que é neocorporativismo, vai fazer um quadro comparativo, vai ter algumas dicas de como esses temas caem em prova e vai ter vários exercícios que a gente vai responder a alguns desses exercícios aqui. Professor, como é que eu baixo esse material? Você precisa ser meu aluno. Você é meu aluno? Tá, você é meu aluno aqui no YouTube, se você estiver assistindo no YouTube. Mas esse vídeo ele também está no ADM Academy, que é a minha área de membros. Se você quer ser o meu aluno particular, entra no ADM Academy, faz a tua matrícula, o preço vale muito a pena, faz a tua matrícula e lá você vai ter todos os vídeos daqui com os materiais e exercícios para você fazer. Aqui você só tem o vídeo, o material você não pode baixar. Você pode bater um print da tela se você quiser, mas se você quiser o material mesmo e todos os materiais e outras videoaulas que não estão gratuitas no YouTube, então seja meu aluno no ADM Academy. E aí você vai poder baixar esse material, dentre outros. Voltando para a tela, agora a gente precisa falar sobre cada um desses elementos, certo? Vamos lá. Para que fique mais fácil de entender, eu vou colocar uma cor diferente em cada um deles. Então, no clientelismo, que a gente vai falar de branco, você precisa entender o que é o clientelismo. Bom, veja, basicamente, a palavra-chave que determina o que é o clientelismo se chama troca de favores. O que é a troca de favores? É basicamente o toma lá, dá cá. Quando o político chega lá no teu bairro falando assim, ó, vota em mim que eu te dou uma cesta básica. O que esse político está fazendo? Sendo corrupto, claro, mas ele na verdade está praticando um mecanismo chamado clientelismo. E no clientelismo, o que acontece? No clientelismo, um indivíduo ele pode ter um benefício para si mesmo ou ele pode ter um benefício local. Como, por exemplo, ó, vocês aqui da região votem em mim que eu vou fazer a obra tal no bairro que vai beneficiar vocês. Então, a população dá o apoio político em troca da promessa de que vai ser feita uma obra aí naquela localidade. Por que é uma troca de favores, né? Por que é uma troca de favores? Por que é uma intermediação de interesses? Porque é interesse do indivíduo ter algum benefício. E é interesse do Estado, na figura do político ou na figura do agente público, porque nós temos corrupção e clientelismo não só entre políticos, mas entre funcionário público, né? Você, por exemplo, já foi abordado por um agente de trânsito que falou que se você liberasse uma graninha, você seria liberado para passar ali? Se isso acontecesse, você estaria praticando o quê? Você estaria praticando, aliás, ele estaria praticando o clientelismo. E você também. Por quê? Porque você ia em troca de um favor. Que favor? Você passar, ele receberia o quê? Dinheiro. Nesse caso, seria dinheiro. Em outros casos, é apoio político. Em outros casos, enfim, a situação determina o que seja. Mas, entenda, no clientelismo, nós temos algumas características. Essa troca de favores é o que define o clientelismo. Esse clientelismo, ele não é formal, tá? Ele é informal. Por quê? Porque o Estado, ele faz esse favor
sem existir nenhum amparo legal, sem nenhum amparo técnico. É algo pessoal entre aquele que está como agente do Estado e a pessoa, e os cidadãos. Como eu disse, não precisa ser um indivíduo só. Ou seja, ele é informal e ele é pessoal. Isso é muito importante. O que acontece aqui? Troca de apoio por benefícios. Me apoia que eu te dou uma cesta básica. O que acontece aqui? Acontece a ausência de critérios técnicos ou meritocráticos. Afinal de contas, o político não vai ajudar, entre aspas, o cidadão porque ele merece, porque ele tem um concurso, porque ele tem um cargo. Não. É simplesmente uma troca pessoal para conseguir algum tipo de vantagem. Isso aqui imperou muito na República Velha. Se você já estudou história, lembra da época do coronelismo, né? Do voto de cabresto, a gente não vai entrar em detalhes com relação a isso, mas isso foi muito, muito forte naquela época e hoje, claro, ainda existe. Então é uma forma do quê? Do cidadão, de uma parte da sociedade, de alguém conseguir algo do Estado, conseguir fazer uma influência para ter algo do Estado, no caso da figura de um agente, na figura de um político, de ter o seu interesse ali atendido, ainda que não esteja dentro de uma legalidade, por isso que é informal. Agora, tem maneiras de o próprio Estado reconhecer legitimidade de um grupo social, tomar o controle desse grupo, falando assim, ó, eu te dou o monopólio da representação desse grupo e você me dá o controle do grupo. Então o Estado controla o grupo e o grupo tem representação ali legal perante o Estado. Como é que isso funciona e qual é o nome disso? O nome disso é corporativismo. Corporativismo normalmente tem um nome um pouco pejorativo. É considerado pejorativo, né? Então, o que vem a ser? No corporativismo, os grupos são reconhecidos pelo Estado. Por exemplo, o Sindicato dos Trabalhadores Metalúrgicos é um grupo legalmente reconhecido pelo Estado. E aí você tem conselhos, associações, muitos desses grupos que são reconhecidos pelo Estado como um grupo, de fato, que representa aquela parcela da sociedade. Outro ponto, monopólio da representação. Ou seja, o Estado reconhece que somente aquele grupo e nenhum outro representa aquela parcela da sociedade. Beleza? Controle estatal sobre lideranças desse grupo, né? E também demandas. Ou seja, o que esse grupo quer, quem está no comando desses grupos, quem representa eles, quem são as lideranças, o Estado controla. Por quê? Porque esses grupos eles cederam o seu poder para o Estado controlar. Em troca, o Estado deu a eles o poder de representar. É um poder de representação única, um poder que não tem competitividade. Inclusive, isso costuma cair muito em concurso. Existe uma ausência de competitividade. Por quê? Porque você não tem concorrência e a representação é única, você não tem outros grupos ali competindo por essa representação. Você vê, aqui no clientelismo existe uma troca de favores. Aqui no corporativismo também existe uma troca, mas não é a troca de favores. É a troca de o Estado tem o poder e dá o poder. Aliás, o Estado tem a representação e dá o poder de representação para esse grupo social e esse grupo social dá o poder de ser controlado por o Estado. E aí, nessa troca, o Estado dá a representação e o grupo social dá o controle para o Estado. Aí, na nossa matéria, tem um trecho que fala, no nosso material, sobre tipos de corporativismo. Eu não vou colocar esse trecho aqui, bate um print e lê para você ver, mas eu vou falar. Basicamente, o que acontece? Isso que eu acabei de falar agora é o que a gente chama de corporativismo estatal. Agora tem o corporativismo societal, que é basicamente a mesma coisa, com a diferença que os grupos eles têm mais autonomia. O Estado, digamos, controla menos esses outros grupos. Digamos que o Estado deixa eles mais à vontade para fazer as suas regulações. Tipo, por exemplo, a OAB. A OAB ela pode regular a sua profissão e tem muita autonomia para isso. É o que a gente pode considerar de corporativismo societal. Se você quiser baixar esse material, lembre-se, seja meu aluno no ADM Academy, o link está aí na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Se você já está dentro
do ADM Academy assistindo essa aula no ADM Academy, então baixa aí que também está aí abaixo o material, é só você clicar e fazer o download. E o que vem a ser então o neocorporativismo? Ora, se o corporativismo é esse grupo de interesse aí representando uma parcela da sociedade, o neocorporativismo ele é um mecanismo mais moderno. Por quê? Porque aqui no corporativismo você tem o Estado controlando tudo. Mas aqui no neocorporativismo você tem uma cooperação. Significa que o Estado e esse grupo de interesse, eles não têm uma relação, digamos assim, de um mandar no outro, como é o caso do corporativismo. Mas existe aqui uma cooperação institucionalizada. Meio que os dois, tanto o Estado como o grupo, eles tomam decisões. Por isso que no neocorporativismo existe os grupos sociais mais perto do processo decisório, certo? Aqui também tem uma palavra-chave muito importante quando você estuda isso, que é o seguinte: o Estado regula, essa é a palavra, regula a representação. Porque aqui, nesse processo decisório, quando o Estado vai tomar uma decisão, existe uma parceria maior de cooperação com os grupos sociais. Tem algo muito interessante que vira e mexe cai, que seria o sistema tripartite, que é o quê? Modernamente, tá? Porque tripartite, para trispartistes é ótimo, né? Por que tripartite? Porque são três. Três o quê? No tripartite você tem o Estado, que no caso é o governo, né? Vou escrever aqui. Você tem o governo, mais as empresas, mais a classe trabalhadora. Esses três, eles intermediam interesses entre si. Normalmente para aumentar salário, condições de trabalho. Isso aqui normalmente tem a ver com salário e condições de trabalho, ainda que possa ser outras coisas, né? Basicamente, o governo se reúne com as empresas, se reúne com os sindicatos e eles definem políticas públicas ali melhores para aquela parcela da sociedade. E aí eu jogo aí na tela para você esse quadro comparativo que está no nosso material, que você consegue ver, ó, clientelismo, relação pessoal, troca de favores, coronelismo, troca de emprego por voto, corporativismo, categorias organizadas, o Estado concede o monopólio, o sindicato é único, né? Como eu te falei, é o monopólio da representação. Neocorporativismo, que aí já vem um conceito mais de parceria. O Estado senta e cooperativamente, em parceria com os grupos, eles negociam, tomam decisões. E aí tem um exemplo que é esse conselho tripartite que eu acabei de dar para vocês. Então, para que você não se perca, pensa assim, ó, se for pessoal e informal, é clientelismo. Se for controlada, organizada e controlada pelo Estado, é corporativismo. E se houver uma parceria, uma cooperação, é neocorporativismo. Beleza? Vamos fazer exercício? Vamos fazer exercício. Exercício número 1. A crise administrativa do Estado, consequência do neocorporativismo, distingue-se da crise de legitimidade porque representa a crescente incapacidade do sistema político controlar e dirigir sistemas sociais. Cara, essa é uma questão que não trata só do que a gente tratou aqui, né? Porque ó, ele fala o seguinte, que a crise administrativa do Estado é consequência do neocorporativismo. Só que veja, para o Estado entrar em crise, é muito mais do que um elemento isolado para trazer uma crise. Existe uma certa complexidade para que o Estado entre em crise. São muitas variáveis que precisam ali desalinhar, tá? Para que o Estado tenha uma crise. É excesso de gasto, né, no orçamento, é o gestor ser ruim. Enfim, você tem várias possibilidades para que a crise aconteça. Então não pode ser consequência direta do neocorporativismo. Então só por aí eu já marco essa alternativa como errada. Questão 2. O neocorporativismo é um sistema de intermediação de interesses, certo? Em que as organizações são limitadas, ok? E o Estado lhes dá o monopólio da representação em troca de alguma influência sobre nomeações no parlamento. Assinale a opção que apresenta requisitos para o estabelecimento do neocorporativismo. Aí ele vai dar aqui as opções, mas antes, veja que ele falou aqui, ó, o Estado dá o monopólio da representação. Professor, mas isso aqui não é corporativismo? Sim, pequeno gafanhoto.
E você vai ver que existem muitas questões que cada banca trata o conceito de um jeito, ou que vai fazer uma mistureba danada, que uma questão considera algo como certo, outra questão considera aquilo como errado. Mas isso aqui não é importante para você acertar essa questão, tá? Então, veja, não é uma questão de certo ou errado. Esse enunciado que se faz na questão, você já tem que assumir que é aquilo ali. Porque é um enunciado de uma questão de múltipla escolha. O enunciado não mente. O que mente são algumas alternativas até você encontrar a certa. Mas o enunciado não mente. Então ele está considerando que é aquilo ali, beleza? Então vamos ver quais são as alternativas. Ou seja, vamos ver qual é a opção que apresenta os requisitos para estabelecer o neocorporativismo. Aí vai um governo pró-trabalhismo, centralização dos grupos de interesse, monopólio da representação, centralização dos grupos de interesse, pluralismo irrestrito e participação mínima do executivo, descentralização dos grupos de interesse, abertura total para o pluralismo político, ausência de monopólio na representação e governo neoliberal, um governo antissindical e representação fragmentada. Vamos ver, olha só. Vamos ver que da E para cima, tá? Governo antissindical. Se o governo for antissindical, ele não tem nem corporativismo nem neocorporativismo, porque ambos precisam de um grupo para representar. Logo, a letra E não pode ser. Vou apagar ali com o vermelhinho. Pronto. A ausência de monopólio na representação, cara, se alguém está representando e se a questão utiliza a palavra-chave monopólio da representação, como pode ter a ausência desse monopólio? Então a D já está errada. C, descentralização dos grupos de interesse. Gente, veja bem, se você não estudou, estuda aqui comigo aí no ADM Academy. Nós temos aí uma aula que fala o curso de Fundamentos da Administração, vem explicar o que é centralização, o que é descentralização. Mas nessa altura eu acredito que você já saiba, ou que pelo menos imagine pelo próprio contexto da palavra. Centralização é quando algo está ali focado numa coisa só. E descentralização é quando está espalhado. Então veja, se é um grupo de interesse que representa uma parte da sociedade, aquele grupo de interesse centraliza os desejos daquela parcela da sociedade para representar o governo. Então toda vez que fala de descentralização, nesse caso aí de corporativismo e neocorporativismo, você não vai ter a resposta, você vai estar errado, entendeu? Vai estar errado. Então a gente volta para lá e a gente já tira a descentralização dos grupos de interesse como uma opção. Aí ele fala B, centralização dos grupos de interesse. Legal, tá certo? Pluralismo irrestrito e participação mínima do executivo. Participação mínima do executivo. Vou só pegar essa parte aqui, tá? Como que o executivo vai participar minimamente se o executivo é que representa o Estado? Se é o executivo que vai estar ali, normalmente, né, o prefeito, o governador, normalmente é o executivo que está ali fazendo essa relação com esses grupos sociais. Então, como é que ele vai ter ausência mínima, entende? Então, por isso também está errado. Aí sobrou nossa primeira questão, nossa alternativa A, que é um governo pró-trabalhismo, ok, tá? Porque o neocorporativismo, como eu te falei, ele senta ali para conversar com as empresas, com a classe trabalhadora. Centralização dos grupos de interesse, perfeito, você já entendeu isso. E o monopólio da representação, que é o que ele mesmo fala bem aqui. Portanto, a alternativa A é a alternativa correta. Vamos para a próxima. É característica do corporativismo na gestão pública. O que é característica? Vamos lá. Os cargos de ministros, secretários de ministério, diretores de agência, não tem nada a ver. O que o cargo do ministro vai ter a ver com corporativismo? Nada. B. Troca de apoio pelo fornecimento de bens e serviços do Estado, como acesso à internação hospitalar. Gente, troca de apoio, troca de favores é clientelismo e não corporativismo. C. Defesa de interesse de grupos organizados, certo, que agem diretamente sobre o governo ou indiretamente por meio de representante no Congresso. Certíssimo. Letra C. Veja, uma classe, gente, ela pode se organizar para formar um sindicato, uma associação, um conselho e representar isso perante o Estado, perante o governo.
Ou seja, o governo controla lá o sindicato, ou tem uma parceria lá com o sindicato, enfim. Ou ele controla ou ele regula. E esse sindicato, ele diretamente influencia o governo para colocar as suas pautas, as suas necessidades para que o governo faça a política pública. Isso é o quê? É o sindicato influenciando diretamente. Agora, existem casos, por exemplo, imagina que no Congresso você tem vários deputados que são de uma bancada, a bancada evangélica, a bancada do agronegócio. São deputados que eles apoiam aquele setor. O que eles estão fazendo? Eles também estão representando a sociedade, que é um tipo de corporativismo também, só que de maneira indireta lá no Congresso. E aí eles influenciam, fazem lobby para que o Congresso aprove pautas, políticas públicas que são de interesse daquele setor da sociedade que ele representa. Entendeu? Vamos seguir. Questão número 4. Aí você faz em casa. Número 5. Faça em casa. Vou fazer a número 6. Vamos lá. Julgue o item subsecutivo a respeito da intermediação de interesses, processo de formulação e desenvolvimento de políticas públicas, controle social, corrupção e políticas públicas, etc. Tá bom. O corporativismo favorece a articulação de demandas. Favorece a articulação de demandas o corporativismo? Claro! Se você tem um grupo representando a parcela da sociedade, vai colocar demandas lá daquela parcela da sociedade. E apoios organizacionais por meio de unidades que pactuam interesses similares. Aqui não tem nem o que falar, é marcar certo direto, porque é exatamente isso que o corporativismo faz. A 7 você faz em casa, a 8 você faz em casa, a 9 você faz em casa, a 10 vamos responder. O que caracteriza o clientelismo como uma forma de internação? O que caracteriza o clientelismo como uma forma de intermediação de interesses? Promoção do bem-estar social? Nada a ver. Busca por favores e benefícios pessoais em troca de apoio político? Pronto. Marca certa. O resto você já sabe que está errado. É isso aí, galera. Muito bem. A gente termina essa aula. Espero que você tenha entendido o que é essa intermediação de interesses, o que são o corporativismo, neocorporativismo, clientelismo, como isso funciona. E a gente se vê numa próxima. Se você quiser ser meu aluno da DM Academy, você entra aí no link que está abaixo do vídeo. E se você já é, baixa o material e estuda. A gente se vê numa próxima.